Muito bom dia para você ligado nesse Acorda. Pois é, tô de volta aqui para falar um pouquinho, né, do que eu achei, o meu ponto de vista, do que eu achei desse Vasco contra o Maricá, esse mistão aí do Fábio Carille, que ele colocou em campo para enfrentar o Maricá na disputa aí da liderança do Campeonato Carioca. Mas antes, eu vou pedir uma ajuda para você, para deixar o seu like nesse Acorda. Você que está me acompanhando, já deixa o like nesse Acorda, tá? E comente aqui embaixo também o que você achou do jogo, para você quem foi o craque do jogo e quem foi o Pereba também. Deixa aqui os seus comentários, vai ser bem legal aí ter a participação de você aqui nesse Acorda, tá bom? Então, eu costumo falar que, me falei isso com o Sérgio durante a transmissão, achei um Vasco de altos e baixos hoje, tá? Um primeiro tempo onde o Vasco teve um controle total do jogo, até, podemos dizer, até a primeira metade da primeira etapa, né? Porque tem aquela parada técnica, mas de poucas oportunidades, né? Criou poucas oportunidades. Carille colocou o Vasco em campo com o Léo Jardim, pela direita o Puma, a dupla de zaga, o Souza e o Lucas Freitas. Pelo lado esquerdo ele jogou com o Vitor Luiz, o meio campo de Hugo Moura, Matheus Carvalho e Payet, Maxime Domingues, o Jean Davi e o Verratti. No primeiro momento já mostrando muito clara a dificuldade do Vasco de ataque, né? A gente vem falando, vem batendo essa tecla aqui durante a nossa programação, enfim, desde o início do ano. Isso ficou muito claro no jogo contra o Boa Vista. A gente comentou no jogo contra o Boa Vista, gente, ó, esse time aqui são as reservas que o Carille vai olhar para o banco e vai colocar em campo, principalmente o ataque. São poucas opções. E foi exatamente isso que aconteceu. Ele optou pelo Maxime, pelo Jean e, claro, optou pelo Verratti. Não o Bruno Lopes, mas sim o Pablo Verratti. Mas enfim, de qualquer maneira, poucas opções nós temos. A gente sabe que o Vasco está no mercado aí, tem toda uma dificuldade, todo mundo está ciente sobre isso. Acho que precisa de pontes, precisa de atacantes que possam entregar gols e assistência durante a temporada, enfim. Estamos apurando e o Vasco está na busca disso. Por enquanto ainda não tem. E já deixou muito claro que tem alguns jogadores que não vão servir, né? Como é o fato, como a situação do Jean Davi. Infelizmente não deu. Infelizmente é um jogador que não está agregando. Ele até iniciou bem, teve 15 minutos bem interessantes, mas depois apagou. É um jogador que tem até uma certa, podemos dizer, até um certo receio, sabe? Ele já entra em campo já preocupado com a próxima jogada que ele vai fazer. Enfim, é um cara que infelizmente não deu certo. Então, esse é um primeiro ponto. Eu acho que teve o controle, mas não foi agressivo, né? O Verratti novamente com dificuldade de poder receber uma bola com chances. O Maxime é um cara muito esforçado, mas a última decisão dele, principalmente no último terço, é quase sempre equivocada, quase sempre não dá certo. Enfim, e a partir do momento que teve a parada técnica, o Reinaldo, treinador do Maricá, né, conseguiu acertar alguma coisa, o Maricá começou a, pelo menos, trocar passe, a não ficar tão recuado como ele estava logo no início do primeiro tempo. Num modo geral, o Vasco teve um controle, mas não foi tão agressivo. E, enfim, foi basicamente isso. Não à toa terminou 0-0 a primeira etapa. No segundo tempo, cara, ele permaneceu com o mesmo time, mas o Maricá ele se mostrou mais ativo, né? Foi um time que entrou com uma outra postura no segundo tempo, teve escanteios na sequência e o Carille se viu na obrigação de ter que substituir. E logo de cara ele fez 3 substituições, colocando o Piton, o Paulo Henrique e também o Tietê, né? Acabou tirando o Maxime naquela oportunidade e os laterais, tanto o Puma, que não estava fazendo um mau jogo, o Puma fez um jogo razoável para bom, e do lado esquerdo o Vitor Luiz, que era uma negação. O Vitor Luiz realmente não fez um bom jogo,
É um jogador bem burocrático, é isso. O Vitor Luiz é isso. Ele não vai entregar mais do que isso. E colocou o Piton. O Vasco passou a ter uma outra cara, uma outra movimentação, passou novamente a jogar no campo do adversário. Isso foi importante. As jogadas começaram a acontecer, as descidas do Hugo Moura pelo lado direito começaram a acontecer. É um cara que funciona como esse elemento surpresa, fez mais um bom jogo. Eu gostei do jogo do Matheus Cocão também, o Matheus Carvalho. Eu acho que no quesito desarme e roubada de bola, eu acho que o Matheus Carvalho ele funcionou. Tudo bem, às vezes ele prende muita bola, não dá certa sequência, mas enfim, no geral, eu gostei do jogo do Matheus Carvalho. Acho que ele foi importante nesses desarmes, nesse início de jogada. Enfim, o Vasco melhorou a partir do momento que teve as substituições e numa jogada pelo lado direito, num esforço de Tietê, que acabou evitando a saída pela lateral, a bola sobrou com o Paulo Henrique, que entrou no segundo tempo com muito gás. O Paulo Henrique tem muita força, tem muita velocidade, contra um adversário que já estava bem cansado, e aí ele deitou e rolou, né? Uma jogada pela direita, ele vai puxando para o meio, vai limpando todo mundo, até que surge a oportunidade de finalizar de perna esquerda. Ele já tinha feito isso no jogo contra a Portuguesa, ele marcou no jogo contra a Portuguesa com o pé esquerdo, e novamente ele faz isso hoje. Perdão, ele faz isso ontem, e faz um golaço. O Henrique faz um golaço, saiu da ponta para meia, bate cruzado no canto do goleiro Dida, 1-0 Vasco. Merecido naquele momento, aquele recorte ali, o Vasco voltou a pressionar o Maricá e acabou merecendo aquele gol. A partir do gol, o Maricá teve algumas substituições, tentou mexer, mas enfim, não deu muito certo. E o Vasco foi controlando até o final do jogo e vencendo um jogo importante aí contra um adversário que estava no topo do Campeonato Carioca. Chama a atenção numa boa partida que o Souza fez. O Souza faz um corte naquele gol ali, num rebote do Léo Jardim, no chute, se eu não me engano, do Valber de fora da área, ou do Cleiton, se eu não me engano. É um chute de fora da área, o Léo Jardim dá o rebote, o Sérgio tenta marcar o gol naquele rebote do Léo Jardim, e o Souza foi muito feliz ali, acabou travando. O Souza fez um bom jogo e eu gostei muito do jogo do Lucas Freitas. Ele tem uma característica que também o Lucas Oliveira tem, que é esse passe entre linhas. Esse passe vertical entre linhas. É um zagueiro que não tem medo de tentar esse passe. E ele teve um aproveitamento muito bom nisso. Teve um lançamento também que ele faz, que infelizmente, se eu não me engano, o Paier não conseguiu chegar. Enfim, eu gostei muito do jogo do Lucas Freitas, do Souza. O Paulo Henrique entrou muito bem, não à toa, ele marcou o gol. O Piton, obviamente, deu uma elevada aqui do lado esquerdo, já que o Vitor Luiz estava num jogo muito burocrático. E é isso. Um resumo geral, o Verratti não teve tantas oportunidades, infelizmente, mas é um jogador que se doa muito, um atacante que... E isso é uma certa preocupação, porque a partir do momento que o Vasco não tem esse atacante, o Carille fica sem opção de poder substituir o Verratti, de poder dar uma trégua para o Verratti. E ele é um cara que se doa muito todos os jogos. Será que ele vai conseguir se doar, um cara de 37 anos, durante toda a temporada? É um questionamento. Então o Vasco precisa urgentemente ver essa situação, e é óbvio que está vendo, é óbvio que está correndo atrás. Enfim, é difícil, mas é um trabalho que precisa ser feito. Um jogo controlado, teve uns momentos do Maricá, mas que no geral acaba sendo bem positivo. O Vasco fez um jogo razoavelmente para bom, apesar desse mistão. É óbvio que a diferença do time titular para esse é uma diferença, mas enfim, foi importante a vitória, foi importante os 3 pontos, e no final é isso que vale. Então, já deixa o seu like, o que você achou do jogo, deixe seu comentário aqui, quem foi o craque, quem foi o Pereba, deixa aqui embaixo o comentário, e é isso. Vasco, um dos líderes do Campeonato Carioca, enfrenta nesse sábado o Volta Redonda em Cariacica, e depois pega o Fluminense no Clássico em Brasília. Agradecendo a todo mundo que assistiu esse Acorda, e até a próxima. Tenham um excelente dia e uma excelente quinta-feira.